A gente vai adicionando. Gravando. Bom dia. Tenho o maior prazer imenso em receber a Cláudia aqui, né? Que é uma professora, é uma pessoa incrível. A gente se conheceu no grupo Milagre da Manhã e eu convidei ela para dar uma aula para a gente. Só que o momento ela estava com um problema de saúde, né? E agora ela se restabeleceu, graças a Deus. Estamos aí. Se apresenta, Cláudia. Um prazer imenso aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Cláudia Lismeia, sou de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, né? Sou professora de biologia, dou aula já há 23 anos. Sou casada já há 27 anos, tenho 2 filhos, né? Um filho de 26 e um filho de 11 anos essa semana. Trabalho na rede pública, uma escola na área rural, já trabalho nessa escola já há 18 anos, já atuei durante algum tempo na área de biologia, né? Sou bióloga e professora. Amo ser professora, porque eu permaneci nessa vida, né? Já há bastante tempo. Hoje dou aula de ciências na rede pública municipal, né? Mas já atuei em outras áreas aí do serviço público e dentro dessa parte de biologia, né, com alguns projetos de educação ambiental e assim, outras áreas ligadas à educação também. É um prazer estar falando com vocês. Vamos ter um papo aqui, né, sobre o que é essa vida que a gente tem aí, não só de professor, mas né, de mãe, de esposa, de cidadã, de tudo que a gente traz aí na caixinha. Fique à vontade. Pode falar, enfim, conta sua história de superação incrível. Conta, fica à vontade aí, do jeito que você achar que. Então tá. Bom, eu tinha conversado com o André um pouquinho, né? Falando sobre as coisas que aconteceram há muito tempo, né? Eu esqueci de comentar. Esse mês eu faço aniversário, dia 24, vou fazer 49 anos, e, assim, a minha história tem várias situações que se repetiram, né? E foi trazida para a vida da minha filha. E eu decidi, assim, que eu ia contar essa história depois de algum tempo, né? Ficou muito engavetado isso durante um bom trecho da minha vida, e eu voltei, retomei isso agora há algum tempo, estou escrevendo sobre isso, né? E, assim, quando a minha mãe estava grávida, ela descobriu que tinha um problema e talvez a Cláudia não nascesse. Então, passou por toda a situação, graças a Deus, tá, a Cláudia nasceu. Por volta, por volta dos 16 anos, né? Aí nós passamos a ter uma circunstância complicada com relação à minha saúde. Minha mãe começou, leva no médico, vê uma coisa, vê outra, e aí ela descobriu que eu tinha um problema grave de saúde. Nesse problema de saúde, eu nasci em São Paulo, nasci em Osasco, e nós nos mudamos em 78 para Mato Grosso do Sul. Uma cidade muito pequenininha, não tinha muito recurso. Tivemos que sair à procura novamente de recurso. Quando descobriu realmente qual era o problema, eu tive um macroadenoma de hipófise. É um tumor que cresce na base da hipófise, quer dizer, abaixo da hipófise, numa região chamada célula túrcica, e acima do nervo da visão. E isso me dava uma série de problemas. O principal é que eu tinha dor de cabeça constante, né? Ao passar por um dos médicos, o médico virou para minha mãe e falou assim: olha, curte bastante ela, porque ela não vai, com esse tipo de problema, infelizmente, não tem, o diagnóstico não é muito bom. Não era o médico que tinha me atendido, nem o médico pelo qual eu estava passando, não. Um outro médico. Minha mãe ficou, né? Imagina
mãe ouvindo isso. Ah, e assim, eu sou filha de pais separados, né? Minha mãe criou a gente, assim, sempre visando a questão de autonomia, de estudar. Quando eu fiz faculdade, a, a minha mãe, eu, meu irmão e minha irmã íamos no mesmo ônibus para a faculdade. Eu fiz faculdade pública, minha mãe e meus irmãos fizeram faculdade particular. Íamos os quatro no ônibus, né? Imagina. A mãe juntava travesseiro, juntava maletinha de lanche, tudo aquela coisa. Parecia a criançada indo pro prézinho. E íamos assim. Então, minha mãe, que até então estava criando, né? Filhos, assim, para uma autonomia, mas nunca imaginou ouvir uma coisa dessa. E aí eu tinha, então, olha, mais ou menos vai chegar perto dos 18. Passado algum tempo, a gente descobriu realmente qual era o tratamento. E aí eu tive que ir para São Paulo e fiz o tratamento, comecei o tratamento no Hospital das Clínicas em São Paulo, né? Vários exames. Uma das questões que acontecia comigo é que por haver um tumor abaixo da hipófise, né? Então, se a gente imaginar, a hipófise, imagina uma glândula que tem, basicamente, lembraria o formato do seu dedo mindinho. Dessa glândula e acima do nervo da visão. Quando começou a crescer, ele desajustava a questão hormonal. E, assim, um dos principais hormônios que eu tinha desregulado, além de cortisol, então, assim, eu tinha oscilação de humor, eu tinha dor de cabeça constante. Chegou uma fase que começou a diminuir, eu estava tendo pequenos problemas de visão. E uma outra questão que acontecia comigo, os médicos chegaram na conclusão, né? Eu não menstruava normalmente. E os médicos falaram, olha, ela não vai ter filho. Só que contaram isso para minha mãe. Aí comecei, né, conheci um abençoado, abençoado que está casado comigo agora há tanto tempo. E a gente começou a namorar. Olha, não vai ter filho. Eu cheguei, então, comentei, falei para ele, falei, olha, os médicos falaram que eu não vou poder ter filho. Então é o seguinte, se você quiser me deixar é agora, porque senão depois as coisas vão ficar piores, eu não vou poder ter um filho, você ama criança, você já falou sobre isso, e como é que vai ser? Depois vai ficar complicado. Aí ele falou, não, eu quero, independente de você poder ter filho ou não, eu quero ficar com você. Então vamos casar assim mesmo? Vamos casar. E olha que interessante, a Cláudia queria ser freira e ele queria ser padre. A gente se encontrou num momento assim muito louco para fazer um curso e ele não me dava sossego nesse curso o tempo inteiro. E aí a gente virou amigo, passamos 1 ano e meio como amigo, depois namoramos 2 anos nessa fase aí, casamos. Eu me casei num mês, no outro mês eu estava grávida. Aí, o que acontece? A pessoa não vai engravidar, olha só, meu médico falou, a pessoa não vai engravidar. No mês seguinte eu estava grávida. E um dos hormônios que eu tinha excesso é a prolactina, né? Prolactina faz você ter leite na amamentação. E eu já tinha esse hormônio muito alto. O que aconteceu quando eu engravidei? O hormônio fez assim, ó. O tumor estava regredindo. Aí o tumor cresceu. Quando cresceu, eu estava em São Paulo, o que aconteceu? Ele cresceu, não tinha espaço, né? O espacinho era mínimo. Ele cresceu, cresceu, cresceu e implodiu. Vamos dizer assim, né? Para usar uma palavra mais simples, ele estourou naquela região ali. E aí houve um derramamento de material e eu fiquei cega, tá? Aí, imagina, em São Paulo, Jacu, de uma cidade que não tinha 10 mil habitantes naquela época, né? Nem circular eu sabia pegar para poder ir de um lugar a outro.
Em São Paulo morava a minha tia. A minha tia mora aqui hoje, aqui na cidade vizinha onde eu moro. E foi ela que me acolheu na casa dela, junto com a minha mãe. E aí nós começamos o dilema, vai para um lugar, vai para o outro, vai para um lugar, vai para o outro. E aí a gente eu fiquei de dezembro de 96 a fevereiro de 97, sem enxergar. Nesse período que eu fiquei sem enxergar, no retorno, quando começou assim a voltar a minha visão, foi até um período assim meio de marcar o que estava acontecendo, né? Essa mudança. Eu não sei se vocês conseguem. Eu acho que tá. Deixa eu ver se vocês conseguem. Eu conseguiria mostrar para vocês. Eu não escolhi esse lugar à toa. Só mudar um pouquinho aqui a posição. Você me diz, André, se não estiver bom para o pessoal ver, mas eu vou ficar de pé para mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu acho que eu vou fazer uma arte, tá, gente? Acabei de subir em cima do sofá. Dá para ver um quadro na parede? Dá sim. Talvez não dê para ver bem com exatidão aqui o que tem. Deixa eu ver. Tá? Sim, sim. É um Eu vaso, consegui. com flores, tá? Deixa a pessoa descer de novo aqui do sofá. Por que eu quis mostrar esse quadro? Por que eu escolhi justo esse lugar aqui, assim? É quando eu volto aqui da luz, gente. Mas, assim, esse quadro eu pintei quando eu recuperei a minha visão. Eu pintei esse quadro em fevereiro de 97. Show. Esse quadro ficou muito tempo guardado. Muito tempo guardado. E às vezes a gente não entende porque as coisas acontecem, né? Assim, na vida da gente. E eu sempre dizia que esse quadro ia ser assim, um marco para mim, assim, né? Eu morei 24 anos na mesma casa. Eu casei, saí de dentro da casa da minha mãe, que morava a minha avó, né? Morava ali com a minha avó. Meu pai separado, fiquei morando lá. E aí eu me mudei para esta casa onde eu estou. E aí esse quadro foi para a parede. Olha que louco isso. Essa casa que eu estou, eu passei 10 anos construindo. 10 anos. Eu vou voltar lá atrás para contar e depois eu termino a história da casa, para vocês entenderem um pouquinho. Bom, fiz o tratamento. Durante esse período, tá? Do retorno da visão, eu fiz muitos testes, assim, me deram várias medicações que ainda estavam em fase de teste. Então, participei de vários projetos ali para poder melhorar, vamos dizer, né, a qualidade do tratamento das pessoas que também tinham o mesmo tipo de problema que eu. E, assim, as sequelas eram muitas. Os médicos disseram que a chance de acontecer a recuperação da minha visão era mínima. Era mínima. E hoje, assim, digamos, sequela em relação ao problema que eu tive da visão, eu tenho, no lado esquerdo, eu tenho uma visão, assim, comprometida do campo lateral esquerdo. Se eu olhar, por exemplo, na minha mão, talvez vocês não tenham noção. A mão direita está um pouquinho à frente, a mão esquerda está um pouquinho atrás aqui. Então, a visão é isso aqui, ó. Por exemplo, onde está a minha mão esquerda, eu não estou vendo a minha mão esquerda mexer. Eu sei que ela está mexendo, mas eu não estou vendo ela mexer. Então, esse é o comprometimento que eu tenho. Mas eu fiquei 3 meses totalmente no breu, sem enxergar nada. Literalmente, o que a gente diz assim, pela mão de ouro. Medicação forte, fazendo esse uso de medicação. Os médicos chegaram para mim, um dos médicos, não que faz o tratamento, mas não que fazia meu acompanhamento, mas que fazia parte do tratamento, né? E aí ele falou, olha, essa medicação, ela pode trazer complicações, as medicações que eu estou tomando. Então, assim, você é nova ainda. Eu casei aos 22 anos, tá? E aí, assim, tipo de problema que você imaginar. Cega, surda, paralisia cerebral,
todos os tipos de problemas possíveis e imagináveis a sua criança pode ter. Então, você pode fazer um aborto. Meu marido estava aqui, Mato Grosso do Sul, e eu em São Paulo. Aí, assim, começaram a pressão na cabeça da minha mãe. Olha, ela precisa fazer logo, porque está no início, e depois ela começa a correr risco e tal. Aí, eu liguei pro meu marido, falei, olha, a situação é essa. Falaram isso, isso, isso. Eu só quero, assim, uma resposta sua, porque os médicos estão pressionando a minha mãe tá me pressionando, conversando, porque, logicamente, o que eles falaram para ela? Olha, sua filha você pode perder sua filha. E a minha mãe nunca ia lidar com essa possibilidade. Então, ela fala, filha, a minha mãe não é uma pessoa que aceite, tá, o aborto também, mas assim, nessa eu falei sobre essa questão. Aí ele falou assim, amor, eu não posso falar nada para você nessa situação pelo seguinte, você, é você que tá vivendo isso. Eu tô daqui, eu sei, assim, o que eu posso dizer para você, no meu coração, eu não sinto de tirar o bebê. Mas a decisão que você tomar, eu vou te apoiar. Porque é você que vai passar por isso. Então, eu tô do teu lado para isso. Se você disser que não vai ficar com a criança, tudo bem. Se você disser, a decisão que você tomar, eu te apoio. Falei, ótimo, era só isso que eu queria ouvir de você. Eu já tomei a decisão e o bebê vai ficar aqui quietinho, tá? Então, assim, já tá tomada a decisão. Aí ele falou, tudo bem. Então, isso assim, quando eu falei com ele, logo depois de ter acontecido, ainda não estava, né, logo em dezembro mesmo, mais de dezembro. Isso aconteceu dia 20 de dezembro, e passado ter acontecido mesmo a perda da visão. E aí eu fui retornar em fevereiro. Aí vamos para os médicos e tal, aquela coisa, minha mãe querendo saber qual é o problema e tal, e eu não estava nem preocupada, nem a minha mãe que estava assim, correndo atrás de um médico, outro médico, nesse sentido. Eu tinha que voltar todos os meses para São Paulo. Aí tá, vamos nós para São Paulo, né? Julho de 97, eu tinha que fazer um exame da visão, um exame de campometria visual, justamente para ver, né, qual tinha sido a sequela, até aí não sabíamos com exatidão, né? A visão ainda estava recuperando. Em fevereiro, eu recuperei, assim, a visão geral, né? Então, ainda estavam fazendo os exames para ver a questão da visão periférica, como que estava e tudo. Aí, em julho, estamos indo para lá, né? E eu estava 8 meses de gravidez. E aí, o ônibus que eu estava, naquela época, a pista era diferente, né? Não é igual hoje. O ônibus que eu estava bateu. Bateu, rodou na pista, saiu da pista, foi parar do outro lado e ficou assim, pendurado. E o povo saía, começou a sair e tal, e aquelas coisas todas, e ninguém sabia o que tinha acontecido, mas um falava uma bobagem, outro falava outra bobagem. Tava frio nesse dia, e eu tava sentada em cima do pé, assim, para esquentar o pé. Eu tava sem meia, sentei em cima do pé. Na hora que o ônibus faz bateu, e eu tava com a perna assim, erguida, tava fazendo justamente esse movimento. Pôr a perna aqui, eu tava tirando a perna. Bateu, eu fui para frente, prensei a perna na barriga. Comecei a ter contração dentro do ônibus. Naquela hora, comecei a ter contração, a barriga já endureceu. E a partir dali, o bebê não mexeu mais. No susto que eu levei, o bebê não mexeu mais. E vai, essa coisa, desce um, desce outro, desce por aqui. 2 pessoas machucaram assim, levemente. Não teve nenhum ferido grave no ônibus, né? Do carro que veio, que bateu, infelizmente, morreram as 3 pessoas. Eu fiquei sabendo depois, posteriormente, quem era, né, que estava no carro. Mas eu nunca me esqueci dessa situação, porque os ônibus antigos, né, a janela era como essa janela circular, que você puxa e abre. Não é igual agora, que ela sai todinha. Era uma janela que você puxava e abria. Então, tinha essa parte para poder sair pela janela,
aquela parte de cima para poder sair, né? Era para eu tentar sair pela janela. Eu tentava sair pela janela, não passava, né? Tava linda, parecendo um carrinho de pipoca, assim. Meu amigo falava isso, parecendo um carrinho de pipoca, porque eu sou pequenininha, redondinha, assim, ela parecendo um carrinho de pipoca. Aí, não saía pela janela. Fui tentar subir já com contração, tentei subir no banco, para poder, né, escalar o banco, para poder sair pela parte de cima. Não saía. Até aí eu só não entendi por que eu tinha que fazer isso. Todo mundo já tinha saído, até a minha mãe. Aí veio um bombeiro e falou assim, ó, mãezinha, você vai fazer assim, você vai lá na frente, você senta lá no painel e você vai indo assim, ó, e você chega perto da porta, aí você pula, a gente vai te pegar, tá bom? Tá. Mas não, sem entender patavinas, eu não tinha ido na frente ainda. E eu tinha machucado a perna, porque na hora que bateu na frente, né, eu tava baixando a perna, bateu num metal do ônibus, uma parte. Os ônibus antigamente eram, a gente viajava, era muito precário, vamos dizer assim. Aí eu fui, a hora que abri a porta naquela parte do compartimento que fica o motorista ali, aquela parte onde a gente pisa, né, no caso, aquela escadinha que a gente desce ali, aquilo ali tinha estourado tudo pra cima. Não tinha. Vem, e a gente vai te pegar. E eles estavam na porta. Aí eles fizeram, igual a gente faz brincadeira de criança, assim, né? Com as cadeirinhas. 3 bombeiros grandões, assim, fizeram assim, porque não tinha jeito, a porta é estreita, não tinha jeito de colocar aquele negócio que a gente pula, né? Tipo, faz um jump, assim, que pula. Não tinha. Aquilo redondo, como que eu colocar aquele negócio lá dentro para pular em cima daquilo, para segurar? Não tinha jeito de um entrar, o outro puxar. E aquela parte de baixo estava estourada, assim, por cima. E dava para ver o carro lá embaixo. Eu não vi as pessoas, graças a Deus. Mas eu fiquei sabendo depois que tinha 3 pessoas ali dentro, né? O pai, a mãe e uma criança de 3 anos. E que me contaram posteriormente. E aí eu me lembro que quando eu olhei para aquele pedaço de metal ali, assim, eu pensei, nossa, se eu cair aqui, eu vou ficar igual um pedacinho de carne, assim, espetadinho, né? Pedacinho de churrasco, assim, espetado no espetinho, porque tava tudo pra aquele pedaço de metal, assim. Aí eu falei, senhor, se eu cair aqui, salve o meu bebê, porque se eu cair aqui, eu não vou escapar. Não tem jeito, não tinha como. E aí eu fui pro painel e sentei e me joguei e eles me pegaram. Aí eles me levaram para ambulância, fizeram os pré-atendimentos ali e me mandaram para São Paulo. Aí eu cheguei em São Paulo, já fomos direto para o Hospital das Clínicas, aí já passamos pela parte lá embaixo. Aí me levaram diretamente para a médica já ver a questão do bebê e tudo. E não mexia, eu sentia mexer, ali eu tive muito medo, achei que ia perder minha filha. E aí eu lembro quando a médica colocou na aparelhinho, eu ouvi o coração. Tuc, 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 tuc. Eu desabei chorar, chorei umas 2 horas sem parar, assim, sabe? Toda aquela situação. Porque isso aconteceu 5h30 da manhã, a gente conseguiu sair de lá 7h30, eu, no caso, né? Eu chorei umas 2 horas sem parar, porque aí, sabe, saber que ela estava ali, viva. Acabei de chegar em São Paulo, fiz os exames que eu tinha que fazer, voltei para o Mato Grosso do Sul. Aí tivemos que esperar ainda, porque isso aconteceu na madrugada do dia 13 de julho de 97. Meu exame era dia 14. E e aí a gente retornou no dia 16. E aí eu tive que esperar mais um tempo, o médico falou, precisa esperar mais um tempo, ainda não está no tempo, o bebezinho não está no tempo. E aí fizemos acompanhamento até o dia 26, aí ela nasceu dia 26 de julho, parte cesárea, que ela já era programado, que seria assim, né? E eu tive uns apagões durante o parto, mas aí ela nasceu saudável, perfeita, sem nenhum problema, sem nenhuma sequela, sem nada de nada de problema. E, assim, uma felicidade. Sempre, não teve nenhuma sequela durante toda a vida, né? E a Show. Carolina
Carolina cresceu até. A Carolina até os 13 anos. A Carolina escrevia cartinha pro Papai Noel. Ninguém mais escrevia cartinha pro Papai Noel aos 13 anos, 13, 14 anos. Ela escrevia pedindo irmãozinho. Ai. Aí, assim, a Carolina estava com 15 anos, né? Eu, eu fiquei voltando ao médico, sabe? Aí, depois disso, fiquei voltando ao médico. E aí o médico falou, ó, a sequela que você tem é essa. Isso talvez comprometa, pode ser algo que talvez comprometa quando você vai for tirar a habilitação. É a única questão. Mas talvez nem isso. Então, assim, o médico ainda falou, se você acredita em Deus, agradece, porque normalmente não acontece isso, tá? De recuperar totalmente assim como você recuperou, tá? A gente não pode dizer 100%, mas é quase isso. E aí, assim, fiquei indo direto, voltando a São Paulo direto, né? Fazendo acompanhamento e tal. Em 2010, eu perguntei para o médico, falei, doutor, de tudo que nós já passamos até aqui, o que o senhor diz do meu organismo, do meu corpo? Eu teria outro filho? Meu corpo está saudável, eu sou apta a ter um outro filho? Perguntei antes, aliás, minto. Aí, em 2010, ele falou assim, quando eu puder te dizer que você não tem mais nada, eu te falo. E isso foi passando, foi passando, foi passando. Em 2010, ele olhou para mim e falou assim, ó, lembra dessa pergunta que você me fez? Da área que você tinha aqui do tumor, não tem mais nada. Se acontecer de ter alguma outra coisa no teu corpo, nessa região, não. Pode surgir em outro lugar? Pode. Mas nessa região você não tem mais nada. Tá tudo limpinho. Com relação a ter outro filho, seu organismo está pronto, sim. Se você quiser, se você tiver com coragem, se você estiver pensando, tiver na intenção, tudo bem. Aí você avisa a gente que a gente vai fazer o acompanhamento seu novamente. Aí tudo bem, doutor. Aí resolvemos, então. Vamos tentar, meu marido com um pouco de medo e tal. Poxa, eu tô ficando velho e tal. Resolvemos tentar outro neném. E sem contar a minha mãe, obviamente. A minha mãe, né? Não, virar o cabeção. Já tinha passado toda a situação da primeira neta, né? E a minha filha é a primeira neta dela. Então, toda aquela circunstância, minha mãe vira o cabeção, se ela ficar sabendo antecipadamente. Aí passou, a gente começou, estava tentando. Aí eu ganhei o terreno, esse terreno dessa casa aqui. O prefeito da cidade, ele fez um plano assim. Ele distribuiu terrenos para professores. Esse bairro que eu moro é chamado de bairro dos professores. O nome é Edson Zanata, mas é conhecido como bairro dos professores. Inicialmente só moravam professores aqui, né? Agora tem alguns outros que alguns foram embora. Então eram professores do município, do estado e da área federal, né? E aí ganharam os terrenos e aí as pessoas construíram suas casas da maneira que achassem marido. Aí, dizendo, assim, da maneira que eles achassem melhor. Então, feito financiamento. Então. Aí nós, amor, vamos começar, ganhei, então vamos começar a construir pra gente e tal? Vamos. Começamos a fazer, a gente, com recurso próprio. Aí eu fiquei grávida. Aí, e a gente, e olha que interessante, no período que eu estava, me cuidando, ou melhor, que eu não estava me cuidando para tentar a gravidez, não aconteceu. Quando eu fiquei grávida, eu estava me cuidando. E aí veio o Miguel. E eu lembro assim, até hoje, foi interessante porque o meu marido foi pegar, ele estava tão preocupado, tão assim, ansioso, tão. Ele saiu correndo para pegar o resultado do exame, ligou para minha cunhada e contou para ela e para minha filha. Eu não tinha certeza ainda de que eu estava grávida, eu fiz o exame acreditando, mas eu não tinha certeza ainda de que eu estava grávida. Cheguei em casa, meu esposo já sabia, a minha filha já sabia, minha cunhada já sabia. Foi uma festa, cara. E
Aí, assim, segunda gravidez, tranquila, tudo certo, tudo, sabe? Ah, tudo transcorreu bem. Só que aí a gente parou na época. Temos uma parada na questão da construção da casa. E por isso, e como a gente estava fazendo com recurso próprio, a gente foi fazendo bem devagar mesmo. Então, por isso, essa casa demorou 10 anos para ser feita. E aí, assim, o Miguel nasceu. O Miguel nasceu dia 5 de junho de 2012. Saudável, perfeito. É uma criança muito inteligente. É uma criança extremamente carinhosa. É uma criança meiga, sabe? Às vezes ele, quando nós não estamos bem, ele às vezes nos coloca, sabe? Nos chama a razão, assim, com palavras que a gente não esperava de uma criança de, né? 10 anos, fez 11 anos agora, ano passado. E aí, assim, para mim, Carolina e Miguel são. Carolina é um milagre, né? E Miguel nasceu. Carolina nasceu dia 26 de julho. Miguel nasceu dia 5 de junho. E o meu aniversário é dia 24 de junho. E ela pedia o presente pro Papai Noel, né? Cartinha do Papai Noel tinha lá um irmãozinho, né? Então, Carolina é o milagrinho e Miguel é o presentinho, sabe? Então, é um milagre. Cláudia, eu queria fazer umas perguntas. Eu quero te fazer umas perguntas, esperar um momento certo aqui, mas se eu esperar o momento certo, talvez não haja. Você, você é um milagre vivo, né? Você é um milagre vivo, contradizendo tudo que a ciência disse, né? E é incrível isso, né? Então, a minha primeira pergunta o que fez você realmente manter esse de pé, enfim, nesse período tão difícil aí que você estava, nesse momento que você recebeu, enfim, na questão a cegueira momentânea, o que realmente fez com que você seguisse e tal? Realmente, assim. Olha, uma coisa que eu acreditei desde o começo, que assim, sempre acontece uma coisa na sua vida, minha mãe nos educou assim, sempre existe um porquê. Concordo. Deus te dá. Minha mãe nunca usou esse termo propósito, mas minha mãe, eu acho que foi a pessoa que mais entendeu de propósito na minha vida, assim, a pessoa que mais me ensinou sobre propósito. Sem, sem compreender a terminologia, ela sabia o que era propósito, sabe? A minha mãe hoje ela tem 73 anos, aliás, desculpa, vai fazer 73 anos em setembro. Minha mãe é professora em tempo integral, minha mãe sabia que tinha que batalhar pelos filhos e fez tudo que ela fez, colocando a gente num patamar assim de entendimento que você tem que fazer por você. Deixa o serviço da casa, vai estudar, você precisa tirar nota na sua prova, a prova é sua, vai tirar nota na sua prova. Isso é importante para você. Você precisa ter isso para sua vida. Então, assim, faça por você. Como tinha passado por essa circunstância, né, de separação, então, assim, tenha sua independência, busque o que é melhor para você. E isso ela falava para nós três. E aí, assim, uma das questões que eu sempre tive foi a questão da fé. Então, assim, quando eu fiquei grávida, quando eu perdi a visão, estando grávida, provavelmente se eu tivesse perdido a visão sem estar grávida, eu me questionaria um pouco mais. Mas quando eu perdi a visão estando grávida, eu falei, eu não acho que é um propósito de Deus na minha vida, sabe? Eu pensava nisso. Aí eu pensava no termo propósito mesmo. Não acho que é um propósito de Deus na minha vida me deixar cega com uma criança recém-nascida, sabendo exatamente quem eu sou e como eu sou, porque eu conheço as minhas dificuldades, eu conheço os limites que eu colocava para mim mesma, eu sei onde eu erro mais. Eu evolui muito, mas eu sabia onde eu errava mais.
Eu pensava, Deus não ia colocar isso dessa forma. Então, tem um porquê eu não acreditava, sabe? Assim, que Deus ia deixar que a minha filha viesse sem que eu pudesse olhar e ver o rostinho dela, sem que eu pudesse vivenciar essa experiência de mãe dessa maneira. Eu não acreditava nisso. Então, assim, eu mantive a minha fé. Sua filha vai nascer deficiente? Eu não me preocupava com isso. Eu tinha na minha mente apenas o seguinte: que pena que as pessoas não conseguem entender sobre, ah, sobre o que é ser diferente. Eu convivi com outras crianças, né? Eu já trabalhava, nessa fase eu já trabalhava em escola. Eu não era professora, mas eu trabalhava em escola. Na escola que eu trabalhava tinha crianças portadores de necessidades especiais. Eu convivia com essas crianças. Eu trabalhava na secretaria nessa fase. Eu não era professora, mas eu tinha contato direto com aquelas crianças. Elas vinham até mim. E assim, hoje, né? E a minha família sempre falou isso. Eu sou a pessoa dos abraços, entendeu? Então, tem criança que está lá de longe, não sou professora, nunca, nem a criança vem correndo e me abraça. Eu já era assim naquela fase. As crianças vinham até mim assim. Então, eu tinha isso comigo. E tinha um propósito naquilo que estava acontecendo. Se tivesse que ser uma criança com necessidades especiais, eu ia cuidar da mesma forma que Deus mandasse. Então, não tinha isso como algumas, porque o que eu senti assim, que queriam me colocar assim, será um peso para você, tão novinha, carregar isso. Eu nunca enxerguei dessa forma. Nunca. Eu ficava triste com a postura das outras pessoas. Só isso. Mas eu não tinha aquilo para mim como um peso. Entendia que assim, se eu permanecesse sem enxergar, seria difícil. Seria muito difícil, principalmente para o meu esposo, né? Porque aí ele estaria com uma sobrecarga muito maior. Eu teria que reaprender a fazer muita coisa e aprender a ser mãe com uma necessidade especial. Então, eu pensava nisso. Mas não, mas tinha tanta gente orando por mim, tanta gente, sabe, assim. Então, sempre acreditei muito no poder da oração. Mas era sempre assim, seja feita a tua vontade, não a minha. Acho que Show, é. show. A Luzia quer fazer perguntas também, pode fazer, Lu. Eu vou fazer uma outra pergunta também depois, mas pode fazer, Lu, fica à vontade. Não estou te ouvindo. Sem som. Estava fechado o microfone. Ah, sim. Cláudia, que história linda, linda mesmo. Nossa, assim, nessas horas a gente fica pensando, né, no o inimaginável, né? E não sei, assim, mas a minha percepção aqui é que você tinha um pilar muito forte aí do teu lado o tempo inteiro, né? A figura forte que era a tua mãe, né? Tua mãe levantou a tua bandeira e seguiu, né? Que eu acho muito lindo, né? Então eu queria saber de você exatamente, né? Qual que foi o papel da tua mãe na tua vida? É, e se foi só ela, né? Do jeito que eu escutei de você, né? A tua mãe como levantando a tua bandeira, você sentiu da mesma forma? Você teve outro pilar que você já falou aqui para gente, que foi a tua fé, o poder da oração na tua vida, né? Quais que foram, né, os teus pilares fortes aí que nortearam, né, e nunca deixaram você desistir até então? Nossa, você pegou assim uma coisa muito, muito forte para mim. A minha fé realmente sempre foi um pilar, mas assim, de quem eu herdei isso? Da minha mãe. Mas também de uma pessoa que assim,
A minha família tem mulheres muito fortes. Tem homens muito conscientes do seu papel. E acho que justamente porque teve mulheres muito fortes. Uma delas é a minha avó. Minha avó se foi dia 1º de maio. Foi um baque para nós, porque minha avó era o esteio, sabe, assim, da família. A minha avó não era aquela pessoa que eu via constantemente rezando. Não. Eu não via constantemente em oração. Mas a minha avó era uma pessoa de sempre falar das coisas de Deus. Você tome cuidado. Cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você faz, porque tudo volta pra gente. Essa vida, tudo volta. Então, cuidado com a maneira como você se comporta. Cuidado com a maneira como você fala. Acho uma frase que eu nunca me esqueci. Cuidado com o tom da conversa, porque às vezes pelo tom da conversa você perde a conversa inteira. E assim, sabe, a minha avó está muito presente na minha vida. Muito. Ela foi fisicamente, mas ela tá. Eu converso o tempo todo, assim, sabe? Tipo, que minha avó faria? Nossa, não vou fazer isso não. Tipo, desculpa. Nossa, vou. Então, o tempo inteiro. Sabe? É como se ela estivesse aqui e estivesse me vendo e falando, ó, presta atenção. Então, assim, há pouco tempo que eu consegui algo, assim, muito importante para mim, assim, justamente porque eu já tinha compartilhado com ela. Eu estava passando por essas etapas. E eu peguei o certificado na mão, assim, eu agradeci a pessoa que me ajudou a conseguir. Eu falei, ó, terminei. Segui. Ela não estava mais aqui, mas eu sabia que ela estava feliz. Porque ela sabia o quanto tinha sido difícil para mim. Uhum. A Cida sabe do que eu tô falando. Uhum. E aí, assim, em tudo que eu vivenciei, naquele momento, ela estava muito presente. Muito. Uhum. Eu precisei ser muito forte naquele momento para poder passar por aquilo. Porque, assim, é a perda de uma figura muito importante para mim. Porque a minha mãe só foi forte como ela foi porque a minha avó ensinou a minha mãe a ser forte. Sabe? Uhum. Interessante. Eu sempre olhava, eu estava um degrau abaixo do que a minha mãe estava, mas a minha avó estava acima, Uhum. olhando para todos nós. Ao mesmo tempo que ela Entendi. estava acima, pelo respeito que a gente tinha por ela estava aqui na base, porque ela sempre foi o esteio da família. Entendi. Primos, Uhum. os filhos, sabe? A minha família é uma família de neto, bisneto, todo mundo pensa, pô, de todo mundo. Ela morreu no dia 1º, no dia 31, dia 30, aliás, desculpa. Dia 30 a gente reuniu 35 pessoas na casa dela. A minha mãe mora. Essa casa que eu morei, eu vivi até os 22 anos. Eu vim de São Paulo com 4, vivi até os 22 anos, saí de lá casada. Parte da cerimônia do meu casamento foi no quintal da casa da minha avó. A minha mãe mora lá hoje. Entendi. Mas é a casa da minha avó, sabe? Uhum. A minha mãe Entendi. também sempre foi a casa da minha avó. Então, assim, minha avó é uma referência muito forte. Quando eu ligava, Uhum. naquela época era muito difícil de conversar, assim, não era tão fácil, gente. Uma cidade muito pequena, não era todo mundo que tinha telefone em casa. Então, a gente ligava para a vizinha, avisava, tal horário a gente vai ligar. Vai ser uma festa, a minha família toda para lá, aí a minha avó atendia, conversava, aí minha avó falava para os outros o que estava acontecendo. Ela, sabe, ela falava, aí ela contava para todo mundo, ela com o telefone ali, conversava, aí ela passava para todo mundo, ó, ela falou isso e isso. Ela falou isso. E, assim, como eu sou irmã mais velha, né, tem minha irmã do meio e tem um irmão.
caçula. Então, eu sempre mandava uns recados, né? Minha mãe, porque minha mãe, enquanto ela esteve comigo lá, ela teve que deixar os meus irmãos. Meus irmãos ficaram aqui, minha avó, né? A tutela da minha avó, e ela teve que ter a referência ali sempre, mas sempre era dessa forma. Então, assim, vem de uma família de homens presentes, mas porque, assim, tem mulheres muito fortes. Mulheres fortes, né? O André escreveu aqui há pouco no chat da constelação familiar. Eu não sei o que você está relacionando aqui com constelação familiar, André, mas assim, eu já vivenciei a É a constelação estrutura, né? familiar duas É a estrutura. vezes, né? E na minha constelação número 1, tem um momento que a consteladora puxa um colchonete ali, que foi a primeira, para ver quem veio antes de mim, né? Depende muito da consteladora, né? Para falar dos meus ancestrais. Provavelmente, no caso da Cláudia, que teve uma mãe forte, uma avó forte, provavelmente a ancestralidade dela teve mulheres muito fortes e homens também, porque uma mulher não se faz forte sozinha, ela teve modelo, ela teve exemplo, né? Então, é muito rica a tua história, assim, eu fiquei arrepiada em vários momentos, Cláudia, aqui. Então, parabéns, que realmente, André, que aula incrível, né? Muito Incrível. bacana. Ô, Cláudio, deixa eu te perguntar, tem duas perguntas. Primeiro ponto como que você lida com essa questão da ciência em relação à sua fé? Porque a ciência, ela, no seu caso, ela, vários momentos, ela diz para você não, né? Vários momentos. E a fé diz para você sim. Eu queria saber como é que você lida hoje com essa maturidade que você tem hoje com a questão entre fé e ciência. Ciência, para você, pode um dia ter um relacionamento mais pacífico com a fé, na sua opinião? Enfim, como é que você vê isso, essa questão da ciência e fé? E eu tenho uma outra pergunta, mas eu queria que você respondesse essa. Até eu vou aqui me entrar na pergunta do André, Cláudia, assim, para complementar uma coisa aqui. Você é uma professora, você tem o diferencial, né, cultural, você estudou e né, para te instigar, assim, porque uma pessoa que vai muito pela fé não acredita, né, na ciência e vice-versa, mas você tem Uma um pilar bióloga, da educação principalmente. forte da biologia, né? Exatamente. Assim, é algo que, né, eu já tinha vivenciado algumas das experiências, né, até chegar na faculdade. Mas, assim, na faculdade, na época da faculdade, a gente recebe um turbilhão de informações. Na biologia é isso, você contesta, entendeu? Você tem a visão criacionista, né? Você tem evolucionismo. É assim. Só que, o que acontece? Depende, eu entendo que depende de como você interpreta. Uma coisa que eu sempre falei, eu falo até hoje, tem lugares que as pessoas me olham atravessado. Se eu estiver no meio dos biólogos, as pessoas me olham atravessadas, assim, o que essa doida está falando. Se eu estiver num meio de pessoas muito fanáticas religiosamente, elas também vão me olhar meio atravessado. Então, depende do ambiente para ter o entendimento. Mas, assim, para mim, Cláudia, eu sempre tive o seguinte: de quando eu comecei a faculdade, antes disso, eu não tinha essa ligação, porque eu não tive aquele pensamento assim, sempre serei professor de biologia. Não, muito pelo contrário, eu achava que eu gosto muito de escrever. Então, eu escrevia, assim, muito bem, arriscava de vez em quando lá um poema e tal. Eu achava que eu ia para a área de letras, né? Minha mãe é de letras. E eu achava que eu ia para essa área. Mas aí, vamos dizer que por necessidade, surgiu a oportunidade da aula em substituições de biologia. Eu me encantei muito com essa área.
E aí eu resolvi. Na época que eu fui substituir, eu precisava, realmente, eu tinha feito magistério por dia. Eu fui sem ter formação em biologia. Aí eu caí na faculdade de biologia. E me encantei com isso. Mas eu criei o seguinte para mim. Para mim, não importa o que diga, vamos dizer assim, a ciência ou a religião. Ambas vão caminhar juntas para mim. Se eu tiver que abandonar a ciência ou a religião, eu abandono as duas. Então, as duas têm que caminhar juntas. E assim, eu preciso apenas de respostas que me bastem. Eu não preciso de nada para fazer tese de mestrado, doutorado, acima disso. Não quero ser PhD, nem em teologia, nem na biologia. Não pretendo ser PhD. Pretendo melhorar meus conhecimentos em biologia. Pretendo melhorar meu conhecimento em teologia, sim. Mas não vou ser PhD nem em biologia, nem em teologia. Então, assim, eu tenho resposta que me basta. Professora, mas e o dinossauro? E a Arca de Noé? Professora, e Adão e Eva? Professora, e... Eu tenho respostas que me bastam. O que a ciência diz? A ciência diz isso. Que o conhecimento que nós temos, bíblico, cristão, nos traz isso aqui. Professora, no que a senhora acredita? Eu acredito nisso. Para mim, foi assim. Com relação à ciência e à biologia confrontarem, hoje, mais do que nunca, a ciência está entendendo que não existe possibilidade. E, aliás, assim, não é a ciência, são alguns cientistas. Alguns cientistas estão entendendo que não existe possibilidade de que tudo que existe tenha sido criado de maneira extraordinária, sem uma força maior possa ter movimentado tudo isso. Não existe a possibilidade de não ter havido uma força muito, muito superior para ter criado toda a movimentação que criou todo o universo e a sequência do processo evolutivo, que em alguns momentos vai confrontar, porque o ser humano questiona muito, mas não existe essa possibilidade hoje mais. Eu vi uma matéria recente que falava sobre como o seu córtex, o seu lobo pré-frontal é estimulado quando você faz uma oração. Você recebe descargas de dopamina, descargas de epinefrina e descargas de cortisol. E aí ele falava especificamente sobre um médico, um neurocientista, falando a respeito do seguinte: quando você faz meditação, você tem descargas de dopamina, descargas de endorfina e descargas de ocitocina. Dopamina te deixa num estado, né? Tipo, quando a gente faz uma atividade física, vem aquela sensação, né, prazerosa. Então, dopamina te dá uma sensação de prazer. Endorfina te dá uma sensação de, a grosso modo, digamos que para qualquer dor que você sentiu. Então, o esforço físico vem, aquilo está desgastando, está te trazendo uma dor, vem a endorfina e dá aquela, né, um relaxante muscular, vamos dizer assim. Ela dá aquela relaxada. A dopamina te deixa naquele estado. E isso combinado faz você ter aquela sensação boa de exercício físico. Só que uma das coisas que você tem a sua memória ativada, o organismo está recebendo quantidades de energia, mas isso não está te impulsionando diretamente para uma ação. Você fez exercício físico, você volta, legal. Mas, tipo, você não está tão impulsionado para algo, para ir fazer algo. Está num momento ruim, se concentra de verdade numa oração. De verdade. Em sintonia, de verdade. Corpo, mente, coração,
com o teu espiritual. Quando termina, você pode sair dali, você vai ter energia para realizar o que você tem que fazer. Você vai ter algo pelo qual você vai fazer aquilo. É como se você tivesse descoberto a solução. E aí os médicos descobriram que você tem descarga de... Você tem vasopressina, que é liberada, é um hormônio que vai estimular. Você tem noradrenalina. Você tem também descarga de cortisol. O cortisol, ele aumenta um pouco o nível do estresse, mas ele também te dá um ar para você, junto com a noradrenalina, adrenalina. Então, imagina isso. No momento que você ora, seu lobo pré-frontal está sendo inundado de hormônios que vão te fazer, ó, reagir. Você vai enfrentar o Golias. Entendeu? Tem um Golias, eu tenho uma pedra e uma tiradeira. Eu vou enfrentar o Golias agora. Não interessa o tamanho que tem o meu Golias. E isso baseado na ciência. Tá falando isso, um cientista falou, cara, eu não rezava. Não estou me recordando, não estou tentando recordar o nome dele. Precisando de mais vasopressina no momento. Mas, assim, isso hoje. Fora outras tantas situações em que a gente vê a ação de pessoas que falam, olha, dentro da ciência eu não acreditava realmente nisso, hoje é cientificamente comprovado. Se a gente pegar determinados modelos que mostram imagens, confrontando imagens, você olha a natureza, são espectros, é como se fosse o avesso, vamos dizer assim, de outras formas existentes no corpo humano. A ciência mostra, se a gente começar a pesquisar determinadas situações, né, formação do átomo, a formação de tantas coisas que existem na natureza, sabe? Formação de fractais, tudo isso tá ligado diretamente a tudo que existe no universo. Não tem como separar, sabe? Eu acho que é algo muito cruel querer separar isso de uma força maior, capaz de realmente direcionar. Independente de como nós venhamos a chamar, sabe? Você quer dizer que é o universo que traz a abundância, é o universo que traz a prosperidade, é Deus, um outro, sabe? Alá, outro termo, no meu ponto de vista, a terminologia não é tão importante assim. É importante como você encara, como isso chega até você, como isso te atinge de verdade. Como isso é uma verdade para você. O mais importante para mim é isso. Para mim é uma verdade, porque eu sou a prova viva. Eu falei anteriormente. Eu sou a mulher que não iria chegar aos 18. Eu sou a mulher que não iria engravidar. Eu tenho 2 filhos saudáveis, perfeitos. Eu sou a mulher que ficaria cega. Eu uso óculos, mas eu vou bem enxergar. Eu sou a mulher que não, sabe, não concluiria tanto da sua vida. Ano que vem eu faço 50 anos. Então, confrontar, imaginar assim, é vencer os determinismos. Quando a ciência pura dizia, será assim, Deus veio e mostrou, não é o que eu quero. Então vai ser dessa forma. Maravilha! Nossa, que legal, que show, tá? Gratidão. Estamos chegando aqui no finalzinho aqui. Gratidão por transbordar, por contar essa história de superação aí. E você está escrevendo um livro, né? Está escrevendo um livro aí. Estou escrevendo um livro, pretensão é lançado no ano que vem, do segundo semestre. E aí eu estou contando essa história, esses encontros e reencontros que eu tive durante todo esse processo, assim, é muito tempo, né? Então, assim, muitas pessoas passaram pela minha vida nesse período todo, então, muita coisa aconteceu.
Que show, que Eu vou show. contar aí a história, porque eu acho que, sabe, uma pessoa chegou para mim e falou assim: você tem que contar isso, você tem que falar disso. E aí, para fazer isso, teria que ser dessa maneira. Eu já contei essa história em algumas oportunidades, já fui convidada assim, para falar sobre isso em outros momentos. Já participamos da pastoral familiar durante um tempo, eu e meu esposo, antes da pandemia. E aí a gente foi convidado para dar esse testemunho, assim. Mas realmente o que a gente quis fazer foi, eu pensei, né? A questão do livro, uma pessoa falou, você tem que contar isso para muito mais gente. Então, com o livro vai fazer chegar. Maravilha, maravilha. E ano que vem. É isso aí. Que bom, que bom. Seria muito bom se você participasse do nosso livro, né? Só pegando um gancho aqui. Mas o convite está feito, tá? O convite está feito aí. A gente está com o projeto de lançar um livro também, um capítulo por pessoa, né? E seria uma honra ter a sua história, toda a sua superação. Esse livro que cada vez mais tomando corpo. Mas é isso, gratidão por transbordar tudo isso, né? Só mostra que nós somos. Hoje a tarefa do dia foi sobre identidade, né? A nossa identidade sabemos que somos filhos de Deus e que nós nascemos para vencer, independente de onde estamos, como nascemos. E todos nós poderíamos ser um erro cósmico, mas nós acreditamos em Deus. Não somos erro cósmico, não somos nada aleatório, não tem nada de errado. Somos filhos de Deus. Ponto. Essa é a que eu acredito, cada vez mais. Então é isso. Gratidão, gente. Vamos finalizar por aqui. A Agradeço o menos que alguém tenha convite, André. Muito obrigada. Gratidão minha. Muito obrigada mesmo pelo gratidão. convite, tá? Muito obrigada mesmo. Coração. Espero ter Vamos Tchau, tirar a contribuído. gente. fotinha, André. Vamos tirar a fotinha aí com a Cláudia. A reentrou. Michelle, consegue colocar a foto, coloca a câmera aí, por favor? A Ana também, né? Ai, gente, eu não posso ligar a câmera agora. Tá bom, então. Vamos lá. Oh. Ótimo. Isso aí, gente. Fique com Deus. Tudo de bom. Obrigada, Cláudia. Obrigada, gente. Bom Tudo de dia bom, para Cláudia. vocês. Tudo de Até bom. mais. Bom dia. Obrigada. Bom dia, tudo de bom. Sucesso aí no teu livro. Obrigada, obrigada. Sucesso para vocês, gente. Tudo de bom. Ah. Tchau. Tchau, prazer. Igualmente. Você tem Insta? Tenho. É o seu nome e sobrenome? Isso. Tá, Cláudia Lismeia da Silva. Lismeia da Silva. Eu estou te adicionando lá agora. Eu acabei de publicar nessa mesma editora que o André está pensando em publicar o livro, até foi uma sugestão minha, eu publiquei um capítulo e o livro se chama Juntas Somos Mais Fortes. Se você quiser, eu mando para você como presente o livro digital para você conhecer. Eu vou te chamar lá no Insta, tá bom? Tá, quero sim. Muito obrigada. Tá bom, Agradeço Cláudia. muito, de coração. Muito obrigada. Um abraço, tchau, tchau. Igualmente. Outro para você. Tudo de bom.
Fechou.